Neve ficou submersa no lago a noite toda, mas estranhamente, de repente acordou. Ela nadou até a superfície em pânico e lutou para chegar à margem. Neve não conseguia se lembrar de por que havia caído no lago. Voltou para casa com essa dúvida na cabeça. Ao entrar, viu sua mãe na sala falando ao telefone e, apressadamente, tentou explicar por que não havia voltado para casa na noite anterior. Mas a mãe de Neve fingiu não vê-la. Pelo contrário, ela estava ligando para a polícia para relatar o desaparecimento da filha. Neve tentou segurar a mão da mãe, mas foi ignorada. Então, pegou o vaso da mesa e o jogou no chão, silenciosamente. Mas sua mãe não reagiu de forma alguma. A mulher simplesmente virou-se e saiu. Neve abaixou a cabeça e percebeu, assustada, que o vaso que acabara de quebrar havia desaparecido. Virou-se e viu que o mesmo vaso ainda estava intacto sobre a mesa. Neve não conseguia acreditar no que via. Desesperada, correu até o quarto da irmã mais nova, Kate, para conversar. Mas Kate e sua mãe agiam exatamente do mesmo modo. Tratavam Neve como se ela fosse invisível. Foi então que Neve percebeu algo estranho em seu reflexo no espelho. Ela puxou devagar a gola da blusa e ficou horrorizada ao ver uma profunda marca de estrangulamento em seu pescoço. Percebendo a gravidade da situação, correu para o banheiro e, com as mãos trêmulas, examinou o ferimento. Ao tirar o casaco, descobriu que seu corpo estava coberto de machucados. Até a cabeça parecia ter sido atingida. Apavorada, Neve começou a chorar. Será que ela estava realmente morta? Ela continuou chorando enquanto tomava banho e, ao terminar, ficou surpresa ao perceber que todos os ferimentos haviam desaparecido. Então, pegou uma foto dela com o namorado e, de repente, lembranças da noite anterior começaram a surgir em sua mente. Determinada a descobrir a causa de sua morte, Neve decidiu investigar. Pegou sua motocicleta e foi até o local onde a festa havia acontecido na noite passada. O lugar estava um caos. Enquanto isso, o pai de Neve localizou o celular dela no bosque através do GPS e reuniu todos os amigos da cidade para ajudar nas buscas. Mesmo depois de muito tempo procurando, não encontraram nenhuma pista. Neve começou a ficar preocupada. Nesse momento, ela percebeu que um cachorro conseguia vê-la. Rapidamente teve uma ideia. Guiou o cachorro até o lago. As pessoas pensaram que o animal havia encontrado o rastro de Neve e o seguiram. O cachorro os levou exatamente até o lago onde Neve havia despertado naquela manhã. Neve entrou no lago e gritou, pedindo para que a encontrassem, mas diante dos olhos de todos, não havia nada ali. De repente, um bando de corvos voou da floresta e pairou sobre o centro do lago, recusando-se a ir embora. Todos ficaram assustados com aquele fenômeno. O namorado de Neve, Joseph, mergulhou e viu algo sob a água. Ao ouvir isso, a mãe de Neve começou a chorar desesperadamente. O pai dela não queria acreditar que sua filha havia realmente se afogado. Joseph e um amigo mergulharam e, de fato, encontraram o corpo de Neve sob o bando de corvos. Levaram o corpo até a margem. A mãe de Neve, em agonia e negação, se recusava a acreditar no que via. O pai dela abraçou o corpo da filha, tomado por uma dor indescritível. Neve, vendo a tristeza dos pais, ficou com o coração partido e fugiu para a floresta. Logo, a polícia chegou para investigar e isolou a área, afastando todos. Mas, quando o pai de Neve entrou na floresta, percebeu que conseguia vê-la. As outras pessoas acharam que ele estava delirando de tristeza, e até ele próprio acreditou estar tendo alucinações. Então, foi embora rapidamente de carro. Neve, que há pouco estava desesperada, sentiu renascer dentro dela uma chama de esperança. Montou em sua moto e foi atrás do pai. Por mais que tentasse explicar, ele não parava o carro. Neve acelerou e colocou a moto bem na frente do veículo do pai, que acabou a atropelando. Ela foi lançada longe, mas se levantou sem nenhum ferimento. O pai, apavorado, saiu do carro para socorrê-la, e ela disse que precisava da ajuda dele para encontrar o assassino, pois ele era o único que conseguia vê-la, a única ponte entre ela e o mundo real. Para investigar sua própria morte, Neve passou a acompanhar em silêncio o legista, ouvindo atentamente as conclusões sobre seu corpo. Segundo o laudo, o legista acreditava que Neve havia morrido por asfixia. Quando os médicos começaram a preparar o corpo para a autópsia, Neve, nervosa, permaneceu ao lado deles. E, de repente, as luzes da sala começaram a piscar. Após a autópsia, o legista concluiu que Neve havia sido estrangulada até a morte com um cinto de couro. Também havia sinais de um golpe na parte de trás da cabeça. Ela já estava morta antes de ser jogada no lago. O que mais a surpreendeu foi que, após um teste químico, encontraram grande quantidade de álcool e anestésico em seu corpo, o que significava que alguém havia colocado alguma substância em sua bebida durante a festa. Neve ficou chocada e furiosa. Não sabia quem a odiava tanto a ponto de fazer isso. Correu para casa e contou ao pai que havia sido drogada na noite anterior. Disse que o assassino provavelmente era alguém conhecido, pois ela jamais aceitaria a bebida de um estranho. No dia seguinte, a família de Neve acompanhou a polícia até o necrotério para reconhecer o corpo. Ao ver a filha,
A mãe chorou desesperadamente e beijou o rosto de Neve para se despedir pela última vez. Neve tentou segurar a mão da mãe, mas ela não podia senti-la. De volta para casa, Neve usou o computador do pai para entrar em sua conta nas redes sociais. Acessou as fotos da noite do crime, procurando qualquer pista. Ao ver uma das imagens, flashes de memória começaram a voltar. Neve se lembrou de ter bebido o copo de vinho que Tom lhe deu na festa. Então ela foi até o clube de motociclistas de Tom. Enquanto ele trocava de roupa, Neve aproveitou para verificar o celular dele. Entre as imagens, lembrou-se de que Tom estava envolvido com uma garota havia muito tempo, até aquele dia. Nesse momento, Joseph também entrou no vestiário e disse a Tom que realmente gostava de Neve. Enquanto isso, na televisão, a mãe de Neve apareceu chorando em frente às câmeras, pedindo às testemunhas que procurassem a polícia e denunciassem o culpado. Quando Neve voltou para casa e observou novamente as fotos da festa, percebeu que realmente havia brincado com Alex naquela noite. Pediu ao pai que a levasse até o posto de gasolina onde Alex trabalhava. E para sua surpresa, Alex podia vê-la. Neve ficou ao mesmo tempo surpresa e empolgada, e imediatamente perguntou o que havia acontecido naquele dia. Alex disse que a última vez que vira Neve foi junto com Joseph, e não sabia o que ocorrera depois disso. O pai de Neve ficou surpreso. Não entendia como outra pessoa também podia vê-la. Neve voltou mentalmente à festa, tentando lembrar a conversa entre ela e Joseph. Naquela noite, os dois foram para a floresta e discutiram. Parecia que Neve havia sugerido terminar o relacionamento. Depois disso, ela saiu sozinha. Quando o pai de Neve voltou para casa, tentou confortar a esposa, dizendo que a filha ainda estava presente no mundo de alguma forma, e pediu que ela tentasse conversar com Neve. Mas a mãe, irritada e em negação, pensou que o marido estava zombando de sua dor e o expulsou de casa. Ele, arrasado, afogou as mágoas na bebida. A mãe de Neve continuou chorando sem parar. Alex também leu a notícia da morte de Neve no jornal. Enquanto isso, Joseph entrou em sua van e percebeu que as luzes piscavam sem parar, sem saber que Neve estava ali, parada no canto, observando-o. Ela começou a suspeitar que ele fosse o assassino. Neve foi novamente procurar Alex, que dessa vez já sabia que ela estava morta. Ao vê-la, Alex ficou assustada, mas também curiosa. Não esperava poder falar com um espírito. Neve explicou por que havia voltado. Precisava que Alex a ajudasse a encontrar o verdadeiro assassino. Apenas Alex e o pai de Neve conseguiam vê-la. Neve agora suspeitava de Joseph, pois haviam discutido na noite de sua morte. Alex, porém, relutava em acreditar que seu próprio primo pudesse ter matado alguém. Neve admitiu que não tinha certeza, mas sentia que ele era o mais suspeito e pediu ajuda para investigar. Alex então inventou uma desculpa, disse que precisava consertar a moto e chamou Joseph para conversar. Mas por mais que perguntasse, Joseph evitava falar sobre Neve. Os dois acabaram discutindo e Neve decidiu segui-lo. Para surpresa dela, Joseph foi até a casa de Neve. Queria pedir permissão aos pais dela para visitar o túmulo da namorada. Nesse momento, Neve achou que talvez tivesse o julgado mal. Logo depois, Joseph chamou Kate, a irmã mais nova de Neve, para sair. Neve o seguiu até a van e percebeu que havia algo estranho entre eles. Joseph mostrou a jaqueta que Neve usara na noite da festa e disse que estava sendo investigado. Então os dois decidiram destruir a jaqueta. Kate, nervosa, deixou cair uma caixa pessoal no chão. Neve tentou impedi-los de queimar a evidência, pegando a caixa de fósforos, mas ao se virar, percebeu que ela ainda estava lá. Não podia tocar em nada. Assistiu impotente enquanto os dois queimavam a jaqueta. Furiosa, Neve saiu dali de moto e foi procurar Alex novamente. Disse com convicção que Joseph era o assassino e pediu que Alex chamasse a polícia. Mas Alex hesitou. Parecia ter algum envolvimento com Joseph e disse que não queria se meter. Naquela noite, todos beberam cerveja e conversaram. Neve viu Joseph e Tom discutindo. Tom disse que o comportamento de Joseph era estranho, nada condizente com o de alguém que acabara de perder a namorada. Ele também sabia que Joseph e Neve haviam brigado e estavam prestes a terminar. Joseph respondeu que sabia que Tom sempre gostou de Neve e mandou que ele não se metesse. Os dois se separaram irritados. Após muita insistência de Neve, Alex finalmente decidiu ajudá-la. Ela perguntou a Joseph sobre a jaqueta queimada, mas ele a acusou, dizendo que a única culpada ali era Alex. Alex denunciou tudo à polícia, contando sobre a destruição da jaqueta. Os policiais rapidamente foram prender Joseph para interrogatório, mas de repente, um som estranho ecoou na cabeça de Neve. Quando voltou a si, todos já haviam ido embora. Ao chegar à delegacia, viu Joseph sendo interrogado. Não importava quanta evidência os investigadores apresentassem. Joseph se recusava a confessar. Ele apenas dizia com firmeza que amava Neve mais do que tudo. Naquele momento, do lado de fora da delegacia, Neve esperava pelos resultados. Ela viu que Kate também havia chegado, então correu para dentro para ver o que estava acontecendo.
Kate disse que podia provar a inocência de Joseph, porque eles estavam juntos naquela noite. Neve ficou em choque. Não esperava que sua própria irmã tivesse um caso com seu namorado. Tomada pela raiva, saiu furiosa da delegacia. Naquele instante, sentiu como se o mundo inteiro a tivesse traído. Mas, ironicamente, o verdadeiro assassino não era Joseph. Mais tarde, Neve desabafou com Alex, contando tudo o que estava sentindo. Alex também revelou que carregava uma dor parecida. Alguns anos antes, ela havia causado um acidente de carro que matou sua melhor amiga. A lembrança ainda era viva e dolorosa. Esse era, inclusive, um dos motivos pelos quais Joseph dizia que Alex era perigosa. Alex contou que, no momento do acidente, também ouviu aquele mesmo som estranho que Neve vinha escutando. E, de repente, Neve ouviu o som novamente, desta vez, vindo das profundezas da floresta fora da cidade. Decidida, ela resolveu ir até lá investigar. Ao entrar na floresta, encontrou pilhas de pedras empilhadas. Quando tocou uma delas, percebeu que estavam cobertas de cinzas e fuligem, como se alguém queimasse algo ali com frequência. Neve voltou para contar a descoberta a Alex. Disse que sentia que havia um segredo escondido naquele local e pediu ajuda para investigar. Alex contou que sabiam a mãe, que era policial. A mulher explicou que muitas pessoas iam àquela floresta para fazer rituais e oferendas, mas não sabia de mais nada. Neve acreditava que o som misterioso era uma espécie de guia espiritual, e as duas voltaram juntas à floresta para investigar mais a fundo, sem perceber que o comportamento de Alex, falando sozinha, começava a preocupar seus pais. As duas procuraram o lugar de culto de que tanto falavam os moradores. Tentaram acender uma fogueira, mas nada aconteceu. Quando estavam prestes a desistir, um som estranho foi gravado pelo celular de Alex. Logo depois, Neve teve uma visão. Estava em uma casa completamente escura. Procurou por toda parte, até encontrar uma porta de onde saía luz. Ao abri-la, foi subitamente trazida de volta à floresta. Com base na descrição da casa, Alex deduziu que aquele lugar era provavelmente o hotel abandonado da cidade. As duas decidiram ir até lá investigar. Mas antes que saíssem da floresta, as mãos de Neve começaram a emitir fumaça negra. Ela entendeu, naquele instante, que a viagem seria perigosa. Então, pediu que Alex voltasse para casa e esperasse por notícias. Não queria colocá-la em risco. Alex, aflita, foi a um bar da cidade e pediu uma bebida para tentar se acalmar. Seu padrasto, William, percebeu que ela estava preocupada e perguntou o que havia acontecido. Mas Alex sabia que não podia explicar nada daquilo. Ela apenas perguntou se ele conhecia o hotel abandonado. Enquanto isso, Neve foi até o hotel sozinha. Encontrou o mesmo quarto que tinha visto em sua visão. De repente, o som misterioso voltou. Neve ficou apavorada. Logo depois, uma força invisível apertou seu pescoço, impedindo-a de respirar, exatamente como havia acontecido na noite de sua morte. Ela finalmente percebeu que aquele era o local do assassinato. Ouviu passos se aproximando por trás. Ao se virar, viu William, o padrasto de Alex. Ele também conseguia vê-la. Neve contou que havia encontrado o local do crime e pediu ajuda, mas ele não respondeu. Apenas caminhou lentamente em direção a ela. Foi então que Neve percebeu a verdade aterradora. William era o assassino. Ele se desculpou, dizendo que não queria ter feito aquilo. Neve gritou por socorro, mas ninguém a ouvia. Depois de lutar desesperadamente, conseguiu se soltar e fugiu do hotel, correndo em meio à escuridão. William entrou no carro e foi atrás dela. Neve correu até a casa de Alex, procurando o cinto de couro usado para estrangulá-la, mas não conseguiu encontrá-lo. Alex, ao vê-la, pensou que fosse um ladrão. Neve então contou a verdade. William era o homem que a matou. Alex ficou em choque, incapaz de aceitar aquilo. Ela achava que Neve estava vendo assassinos em todo o mundo. Dias antes, havia acusado Joseph, e agora, William. Mesmo assim, resolveu observar o padrasto. No entanto, o comportamento dele estava diferente. Quando Alex perguntou onde ele estivera na noite anterior, William não respondeu e ainda a acusou de agir de forma estranha, dizendo que ela precisava de tratamento. Irritados, os dois se afastaram um do outro. Alex, desconfiada, foi até o depósito da família procurar o cinto de couro que Neve mencionara. Antes que pudesse encontrá-lo, William apareceu na porta. Enquanto ele falava, Alex notou um ferimento suspeito na palma de sua mão. Na manhã seguinte, Neve contou tudo ao pai. Eles não tinham provas, mas decidiram continuar a busca. Primeiro foram até a van de Joseph, tentando descobrir onde William estava na noite da festa, mas não encontraram nada. Então, Neve voltou à casa de Alex para confrontar William, que fingiu não vê-la, e saiu calmamente. Neve começou a provocá-lo com palavras, e como esperava, ele se enfureceu e fugiu de carro. Depois, Alex contou à mãe que William poderia estar envolvido na morte de Neve. Revelou que anos atrás, quando Alex causou o acidente que matou sua amiga, William a forçou a mentir para proteger Joseph, que também estava presente. A mãe de Alex lembrou que, na noite em que Neve morreu, William também havia desaparecido de casa. O pai de Neve foi até a delegacia e contou
contou que viu William com Neve na noite da festa, pedindo à polícia que o investigasse. A polícia foi até a casa de Alex e finalmente sua mãe acreditou na filha, confirmando que William não estava em casa na noite do crime. Com o testemunho, a polícia rapidamente emitiu ordem de prisão contra William. Porém, enquanto o pai de Neve denunciava tudo, membros do clube de motoqueiros souberam do caso e foram confrontá-lo, acusando-o de querer manchar o nome do treinador. Joseph e o pai de Neve acabaram trocando socos. Após a prisão de William, o verdadeiro assassino, Neve finalmente sentiu paz. Ela e Alex foram até um penhasco próximo e, de frente para o vento, começaram a gritar com todas as forças, libertando toda a dor acumulada. Quando se abraçaram, Neve teve a estranha sensação de já ter vivido aquele momento antes. Neve se lembrou da festa na noite em que foi assassinada. Alex havia dado pílulas para dormir a Neve. Alex continuava explicando que só havia feito isso para tornar a festa mais divertida e que não tinha intenção de machucá-la. Alex não contou isso a Neve porque tinha medo de perder sua amizade. Quando Neve viu que sua melhor amiga, em quem mais confiava, ainda estava mentindo para ela, não sabia mais em quem podia confiar. As 3 pessoas que conseguiam ver Neve eram justamente aquelas que mais a haviam ferido. Será que esse era o motivo de conseguirem vê-la? Nesse momento, Alex olhou para Neve com uma expressão surpresa. As mãos de Neve estavam se transformando em fumaça preta e desaparecendo aos poucos. Pouco tempo depois, elas voltaram ao normal, mas isso certamente não era um bom sinal. Neve voltou para casa e encontrou seus pais lá. Além disso, seu pai contou à mãe que também conseguia ver Neve. Embora a mãe não conseguisse enxergá-la, com a ajuda do pai, as duas puderam conversar. Depois que a mãe de Neve perguntou sobre coisas que apenas as duas sabiam, finalmente aceitou o fato de que Neve havia se tornado um espírito. A mãe de Neve contou que as duas costumavam sair juntas para fazer compras, mas à medida que Neve cresceu, foram se afastando. Ela não conseguia se lembrar da última vez que havia abraçado a filha. Os 3 finalmente conseguiram se reunir com muita dificuldade, mas o pastor apareceu e os interrompeu. Acontece que o pastor da cidade estava insistindo para que enterrassem o corpo de Neve rapidamente. Assustada, Neve correu para fora. Seu pai a seguiu e perguntou o motivo. Neve contou sobre o que havia acontecido, suas mãos virando fumaça preta, e suspeitava que se o corpo fosse enterrado, ela também se transformaria em fumaça e desapareceria. Ela nunca mais viu seus pais. Enquanto isso, William ainda estava sendo interrogado na delegacia. A polícia havia encontrado a chave de um barco no lago, mas William explicou que era um barco público e que muitas pessoas na cidade tinham cópias da chave. No entanto, os policiais disseram que haviam encontrado manchas de sangue em um hotel abandonado e que a perícia estava realizando um teste de DNA. William afirmou que não tinha nada a dizer. A mãe de Alex discutiu com o pastor sobre o enterro de Neve. Era difícil se comunicar com a filha através do marido, e ela não queria perdê-la novamente, mas também sabia que não enterrar Neve não era uma solução duradoura, o que a deixou profundamente angustiada. Ela foi à igreja orar e pedir a Deus uma resposta. Neve, sem suportar ver a mãe sofrer, apagou a vela para mostrar que estava disposta a ser enterrada. Assim, com o coração cheio de dor, a família finalmente sepultou o corpo de Neve. Na manhã seguinte, Neve acordou e percebeu que não havia desaparecido. Ficou imensamente feliz e quis contar a Alex, mas naquele momento, William foi libertado por falta de provas. A mãe de Alex acreditava que, independentemente de William ter matado Neve ou não, o fato de ele ter feito Alex assumir a culpa por Joseph já era imperdoável. Ela fez as malas de William e o expulsou de casa. Ao ver a expressão arrogante de William, Neve ficou furiosa. Mesmo que ele não fosse o assassino, certamente estava envolvido no caso. Neve pensou que, se a lei não pudesse puni-lo, ela encontraria outro meio, mas não sabia por onde começar a investigação. Sentia-se desesperadamente perdida. Foi então que aquele som estranho reapareceu, bem ao lado de sua mão. Dessa vez, ainda mais claro. Alex observou espantada, enquanto Neve flutuava no ar e desaparecia diante de seus olhos. Nesse instante, Neve percebeu que havia sido levada ao hotel abandonado. O som parecia querer lhe dizer algo. Quando viu marcas de arranhões na cadeira do quarto, tocou-as com o dedo e imaginou que talvez dali viesse o som misterioso. Enquanto refletia sobre isso, olhou para o canto do quarto e viu um esqueleto vestido com uma saia caído no chão. Aconteceu que outra pessoa também havia sido morta naquele quarto. O esqueleto de repente se transformou em uma fumaça preta que logo tomou a forma de uma mulher. Essa mulher era Victoria, a ex-esposa de William. Foi então que Neve percebeu que o som estranho vinha de Victoria. Parecia que Victoria não falava com um ser humano há muito tempo. Ela também reconheceu Neve imediatamente. Victoria tinha certeza de que fora assassinada, mas não sabia quem poderia ter ofendido em toda a sua vida. Até o dia em que Neve acordou no lago, naquele momento Victoria sentiu a presença dela. Por isso passou a usar aquele som para atrair Neve até ali. Victoria também não sabia por que estava presa naquele lugar. Então, mostrou a marca em seu pescoço, e Neve percebeu que ambas haviam sido mortas da mesma forma, pelo mesmo assassino. Victoria fez Neve ver o que ela viveu no dia em que morreu. Naquele dia, era o aniversário de William. Eles haviam convidado muitos amigos próximos para
comemorar. Entre eles os pais de Neve e Michael, o pai de Joseph. Todos haviam crescido juntos naquela cidade, e o clima era alegre. Todos bebiam e conversavam animadamente. Mas de repente, William e Michael começaram a discutir sobre o investimento em um hotel. Victoria tentou consolar Michael, mas ele entendeu errado, achando que ela tinha sentimentos por ele. William viu essa cena, e os dois ficaram muito constrangidos. Victoria foi até o estacionamento para pegar o presente de aniversário surpresa que havia preparado para o marido, mas percebeu que o havia esquecido no hotel que estava sendo reformado. Ela dirigiu até lá para buscá-lo. De repente, ouviu um barulho vindo de um quarto no andar de cima. Reuniu coragem e subiu para verificar. Era apenas a janela que havia esquecido de fechar. O vento a fazia bater. Nesse instante, passos ecoaram atrás dela. Quando se virou, tudo escureceu. Depois disso, ela acordou naquele lugar sombrio, parecido com uma prisão. Suas memórias começaram a desaparecer. Ela esqueceu muitas coisas. Só depois de conhecer Neve foi que começou a se lembrar novamente. As duas decidiram que precisavam descobrir quem era o assassino. Enquanto isso, o pai de Neve foi preso pela polícia, porque sem querer revelou que a arma do crime era um cinto, algo que os investigadores ainda não haviam tornado público. Ele disse que soube disso pelo espírito da filha, mas essa explicação absurda fez a polícia desconfiar. Pensaram que ele escondia algo, ou até que fosse cúmplice de William. O chefe de polícia foi falar novamente com William para confirmar, mas ele se recusou a dizer qualquer coisa. A mãe de Neve, por sua vez, viu uma figura borrada em uma foto recente tirada por seu filho. Na imagem, ao lado do ex-marido, aparecia sempre uma silhueta estranha. O garoto achou que a câmera estava com defeito e jogou a foto de lado, mas a mãe correu para mostrá-la à polícia. Ela disse ao chefe de polícia que podia provar a existência do espírito da filha. Mostrou a foto, mas ele acreditou que aquilo era apenas alucinação causada pela dor da perda. Então, a mãe de Neve pediu que ele falasse com Alex, pois Alex também podia ver o fantasma da filha. Nesse momento, Alex foi sozinha até o hotel abandonado. Lá, encontrou William dentro de um dos quartos. Ele certamente tinha alguma ligação com tudo aquilo. Alex perguntou o que havia acontecido, mas William apenas disse que não matou Neve. Quando ela perguntou quem era o verdadeiro assassino, ele ficou com uma expressão de extremo sofrimento, mas se recusou a revelar o nome. No hotel abandonado, Neve e Victoria concluíram que, talvez por causa do medo, não conseguiam se lembrar claramente do que aconteceu antes de morrerem. As duas decidiram dar as mãos e tentar lembrar juntas. A memória de Neve voltou aquela noite. O jantar na floresta. Ela havia acabado de discutir com Joseph, então caminhava sozinha pela estrada escura. De repente, um carro veio atrás dela. Era Michael, o pai de Joseph. Neve entrou no carro, esperando que ele a levasse para casa. Mas ao descobrir que Neve havia terminado com seu filho, Michael ficou furioso e começou a agredi-la. Assustada, Neve saiu correndo para dentro da floresta. Porém, antes disso, ela havia tomado as pílulas para dormir de Alex, então logo ficou tonta e sem forças. Quando parou, Michael a alcançou. Ele a derrubou com um golpe e, em seguida, tirou o cinto e foi em sua direção. Neve sentiu o ar sumir, a respiração falhar e entendeu que estava sendo assassinada. Então, Neve despertou de suas lembranças. Neve contou a Victoria que o assassino que a matou foi Michael. Nesse momento, as memórias de Victoria também voltaram com força. Quando Victoria foi ao hotel buscar o presente, percebeu que Michael a estava seguindo. Ele a seguiu até ali. Quando eram jovens, os dois se amavam, mas Victoria acabou se casando com William, e não com Michael. Isso fez com que Michael a odiasse. No fim, Michael usou um cinto de couro para estrangular Victoria, matando-a no quarto. Enquanto isso, no hotel, Alex perguntou a William quem havia matado Neve. Nesse instante, Michael também entrou e perguntou o que William tinha dito a Alex. William viu o olhar feroz de Michael para Alex e rapidamente usou o corpo para protegê-la, para que ela pudesse fugir. Mas Alex não foi embora, apenas se escondeu num canto da escada, ouvindo a conversa entre os dois. Descobriu-se então que desde o ano em que Michael matou Victoria, William havia comprado propositalmente aquele hotel para esconder a cena do crime. Por isso, todos na cidade pensavam que Victoria apenas havia deixado sua casa. Ninguém sabia que ela estava morta. Depois que Michael matou Neve, ele também contou tudo a William, que ajudou o irmão a destruir a arma do crime, o cinto de couro. Mas Michael ainda queria matar Alex. Isso deixou William furioso e decepcionado. Michael disse a William que, se Alex o delatasse, ele também não escaparia da punição. Mas William respondeu que tinha um jeito de escapar, e foi embora. Nesse momento, o chefe de polícia conversava com a mãe de Neve e descobriu que Alex também conseguia ver o espírito de Neve. Então, ele ligou para Alex. O toque do telefone chamou a atenção de Michael, que começou a se aproximar lentamente pelo corredor. Mas, por sorte, Alex conseguiu fugir. Depois que Michael saiu, Alex ligou rapidamente para a polícia e contou toda a história, revelando que o assassino era Michael. Logo depois, Alex viu luzes piscando e pensou que era o fantasma de Neve no hotel abandonado. Ela começou a investigar o local. O chefe de polícia mobilizou uma equipe para prender Michael. A mãe de Neve também foi ao hotel em busca da filha.
Neve descobriu que ela e Victoria estavam presas em um quarto. Como espíritos, não conseguiam interagir com objetos reais. Por isso não podiam quebrar a porta bloqueada. Alex, guiada pelas luzes piscando, chegou a um quarto onde ouviu batidas do outro lado da parede. Era Neve tentando se comunicar. Alex empurrou a porta e do outro lado ouviu a voz de Neve. Neve pediu a Victoria que fosse com ela, mas Victoria, depois de tanto tempo trancada ali, achava o mundo exterior estranho e assustador. Ela preferia continuar ali. Seu único pedido era que Neve contasse a todos a verdade. Quando a mãe de Neve chegou, Alex já havia aberto um buraco grande na parede. As duas trabalharam juntas para salvar Alex, que estava presa. Depois foram para a casa de Alex. Nesse momento, William estava desenterrando a arma do crime que havia escondido antes e a colocou novamente em um local seguro. Michael ligava insistentemente para William, mas ele não atendia. Então Michael foi até a casa do irmão. Escondido atrás da porta, Michael ouviu William falando que entregaria as provas à polícia. Michael levantou uma faca e o ameaçou, exigindo as provas. Nesse momento, William viu o fantasma de Neve do lado de fora da porta e gritou que as provas estavam no clube. William tentou fugir, mas Michael, completamente fora de si, o atacou e acabou matando o próprio irmão, sem sentir qualquer remorso. A única coisa em que pensava agora era destruir as provas que estavam no clube. Quando chegou lá, Neve usou sua energia espiritual para manipular as luzes negras, assustando Michael, que saiu correndo em pânico. Ao entrar no carro, foi surpreendido pelo pai de Neve, que usou um cinto para estrangulá-lo, da mesma forma que Michael havia matado sua filha. A verdade é que, antes disso, a mãe de Neve já havia contado tudo ao pai, e para vingar a filha, ele decidiu matar Michael exatamente do mesmo modo. Quando a mãe de Neve chegou, Michael já não respirava mais. Depois de receber respiração artificial, Michael recobrou a consciência. Quando ele acordou, viu de repente o espírito de Neve. A polícia, ao saber do ocorrido, correu imediatamente até o local e isolou o hotel. No quarto escuro, encontraram o corpo de Victoria. Ao perceber que finalmente seria libertada, Victoria reuniu coragem e saiu. Quando atravessou a porta do hotel, ela finalmente viu seu marido e seu filho, as pessoas que mais sentia falta dia e noite, mas eles não podiam vê-la. A polícia reuniu todas as provas dos crimes de Michael e o levou para interrogatório. Assim, ele foi preso e pagou por seus pecados. Logo ao entrar na prisão, Michael viu o fantasma de Neve esperando por ele. Pensando estar tendo alucinações, ele tentou ignorá-la, mas Neve perguntou por que ele a havia matado. Michael respondeu friamente que Neve merecia morrer. Neve então o confrontou, dizendo que ele havia desperdiçado a própria vida. Seu filho Joseph o desprezava, e Victoria o via como um tolo. Ele havia matado apenas para provar que era bom o bastante para ser amado. Vendo Michael naquele estado, Neve disse que poderia matá-lo ali mesmo e fazer seu coração parar, mas não seria como ele. Não machucaria mais ninguém. Ela preferia que ele passasse o resto da vida preso, sofrendo com o peso da própria culpa. Depois disso, Neve desapareceu dentro da cela. A partir desse momento, todos os mistérios foram resolvidos. O assassino recebeu a punição que merecia. As nuvens escuras que pairavam sobre a cidade por tantos anos finalmente se dissiparam. Neve, após se despedir de seu pai e de Alex, voltou para casa. Lá, viu sua família reunida, brincando alegremente. Viu sua mãe desenhando seu retrato. Embora estivesse triste por partir, Neve sabia que havia chegado a hora. Montou em sua amada motocicleta e foi embora. Enquanto isso, na prisão, Michael estava abatido pela solidão. Mas, de repente, uma fumaça negra começou a se formar no canto da parede e tomou a forma de Victoria. Ela se aproximou e disse que não seria como Neve. Em seguida, transformou-se completamente em fumaça negra e envolveu Michael. Quando a polícia o encontrou, o coração de Michael já havia parado de bater. Ele finalmente pagara por tudo o que fez. Esse é o resumo do filme The Rising. Muito obrigado pela sua atenção, desejo-te um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau.